Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula da disciplina Desenvolvimento Pessoal e Profissional, também chamada de DPP. Eu sou a professora Denise Lourenço e na aula de hoje vou falar com você sobre o tema Visão de Mundo. Para iniciar, precisamos entender que a nossa visão de mundo depende de nossa perspectiva, de nosso ponto de vista, de nossa maneira particular e pessoal de ver e analisar as coisas que acontecem à nossa volta, conosco e com as outras pessoas. Segundo o PLT da nossa disciplina de DPP, nossa visão de mundo está relacionada à maneira como as pessoas percebem e interpretam o mundo que as rodeia. A visão de mundo é aprendida ao longo da vida e pode ser modificada por meio da aprendizagem e do conhecimento. Pense, por exemplo, na sua sala de aula. A visão de quem se senta nas primeiras fileiras é completamente diferente da visão de quem se senta no fundo da sala em relação à lousa, ao professor e aos colegas. Esse posicionamento reflete também na atenção, na concentração e no aprendizado de cada um. Portanto, nossa visão de mundo não é apenas algo que se refere ao nosso olho como um órgão de sentido, mas algo que tem a ver com a construção de nosso conhecimento e da nossa personalidade. O importante mesmo é ter consciência de qual é a nossa própria visão de mundo. Mas o que é consciência? Podemos definir consciência como um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua própria realidade. Ao tentar conhecer a nossa própria realidade, estabelecemos julgamentos morais e criamos uma percepção imediata dos acontecimentos que nos rodeiam. Na medida do possível, devemos nos esforçar sempre para aperfeiçoar a nossa visão de mundo, já que a maneira como julgamos os acontecimentos depende fundamentalmente da maneira como pensamos, ou seja, da maneira como se processa a nossa consciência. O estudo e a pesquisa que realizamos em sala de aula e fora dos espaços da faculdade ampliam a nossa visão de mundo. Sabemos que o mundo está em constante mudança e isso requer de todos nós mais do que informação e conhecimento, requer atitude. Voltemos um pouco no tempo até a Revolução Industrial, quando a força física do homem passa a ser substituída pela máquina. Esse intenso processo de transformação das consciências, do modo de vida, da visão de mundo, veio se desenvolvendo muito perceptivelmente dentro da indústria química, elétrica, de petróleo e de aço. Além de grandes feitos como a criação de navios, aviões, comida enlatada, etc., observamos o início de uma era de produtos produzidos em série, que se por um lado facilitam a nossa vida, por outro desencadeiam um processo de consumo exagerado, que utiliza muita matéria-prima natural e artificial e produz muito lixo também. As consequências da industrialização e do trabalho repetitivo fizeram com que a nossa visão de mundo ficasse um pouco mais focada na necessidade da convivência, do lazer, da autorrealização da era pós-industrial. Passamos a ter jornada de trabalho definida e horário de descanso estabelecido. Muitas pessoas passam a buscar uma maneira produtiva de ocupar o tempo e, novamente, observamos uma mudança geral na visão de mundo de muita gente. Muitas pessoas passam a dar importância para a formação intelectual e a se preocupar com o desenvolvimento de habilidades e competências úteis na busca por uma vida economicamente mais confortável. Assim, assistimos uma intensa busca por um ingresso em escolas e faculdades que contribuem significativamente para o alcance do desenvolvimento pessoal e profissional de inúmeras pessoas. Foram, então, atribuídos aos cidadãos novos papéis de criação, de aprendizado, de iniciativa, de flexibilidade, de ética, de respeito a si, ao outro, ao meio ambiente, de versatilidade, de religação com a natureza, de espiritualidade, etc. O mundo está em constante mudança e nós, cidadãos participativos nessa história de intensas transformações, somos convidados a constantemente atualizar a nossa visão de mundo. Alguns pesquisadores afirmam que estamos atravessando uma dessas fases de transformação de valores, de saberes, de modos de vida
E as exigências dessa nova fase podem ser resumidas pelos pilares da educação propostos pela Unesco, que são saber ser, saber aprender, saber conviver e saber fazer. Ao que tudo indica, é pelo meio da educação que nós conseguiremos ler, traduzir e interpretar esse novo mundo para nos relacionarmos sustentavelmente com ele. É no bom exercício da nossa humanidade que poderemos nos transformar a realidade e nos preparar para os grandes desafios que vêm pela frente. A partir do momento que nos tornamos conscientes de algo, automaticamente nos tornamos responsáveis e podemos exercitar a nossa visão crítica em busca de nosso desenvolvimento pessoal e profissional. E você? Como está a sua visão de mundo? Essa foi a nossa aula 1. Não deixe de ler o livro-texto e de fazer as atividades programadas aqui, no ambiente virtual. É muito importante para você aprofundar seus conhecimentos e responder às questões da verificação de aprendizagem. Bons estudos e até a próxima semana com a nossa aula sobre projeto de vida. Não perca!